aí, pessoal? Sou a professora Bárbara Furquim, professora de vocês de História do 9º ano. Nessa aula, a gente vai falar sobre a perseguição às minorias por parte da Alemanha nazista. Como é que ocorreu essa perseguição? Quais eram os grupos que eram perseguidos? Como é que foi construído tudo isso, tanto no ideário dos cidadãos alemãos, né? Como é que tudo isso aconteceu? Quem vai participar junto com a gente dentro dessa aula como a nossa intérprete, a Adalgisa, e a gente já pode começar. Bom, primeiro a gente vai ver qual é o nosso objetivo dessa nossa aula, que é contextualizar o processo de perseguição e extermínio de minorias pelos nazistas. Bom, vamos refletir. Você sabe o significado da palavra gueto? Essa palavra ela está em conexão com o que foi essa perseguição dos nazistas dentro, ali num período, inclusive, pré-Segunda Guerra Mundial. Você sabe por que os judeus foram vistos com desconfiança na Europa nos períodos que antecederam e compreenderam a Segunda Guerra Mundial? Aqui a gente tem uma imagem da construção do gueto de Varsóvia, um dos guetos, inclusive, mais comentados. Existem vários livros, vários relatos sobre o que ocorreu dentro desse gueto. Bom, gueto é a região de uma cidade onde vivem os membros de uma etnia ou qualquer grupo minoritário. No caso da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver que esses guetos eles aconteceram, antecederam mesmo o conflito em si. Bom, num período entre guerras, com o fim da Primeira Guerra Mundial e início da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver que vai se acender dentro da Alemanha um tipo de política, um regime totalitário, conhecido como nazismo. A figura do grande líder desse regime totalitário vai ser Adolf Hitler. Esse regime, o nazismo, ele tem uma série de ideias e conceitos para ele ser construído. Mas ele não foi feito sozinho. As pessoas, os cidadãos ali, as pessoas que pertenciam dentro da Alemanha, naquele contexto de derrota da Primeira Guerra Mundial e uma situação bastante precária em que eles viviam, é claro que eles vão acabar na sua grande maioria, apoiando esse poder dado à política ideológica nazista. Nós vamos ver que durante a Segunda Guerra Mundial, os guetos eram regiões cercadas onde os alemães concentravam a população, principalmente judaica, e a forçavam a viver em condições desprezíveis. Mas nós vamos ver que esses judeus que eram forçados a viver dentro desses guetos, muitos desses guetos eram como se fossem, imaginem, no caso aqui, no caso específico da Segunda Guerra Mundial, imaginem esses guetos como se fossem lugares, bairros fechados onde os judeus eram obrigados a estarem ali. Muitas vezes poderiam sair daquela localidade ali apenas para ir trabalhar. Estavam sendo vigiados constantemente. Nós temos aqui uma imagem, novamente, da placa com o aviso. A pessoa que tentar pular o muro ou entrar em contato com os judeus confinados no gueto de Riga será fuzilado. Então, existia uma tensão de violência já existente dentro desse gueto. Bom, a perseguição às minorias. O ódio e a aversão aos judeus ocorreu como um resultado de eventos históricos de migração desses povos. Os judeus são um grupo com uma característica principalmente religiosa. Dentro da história do judaísmo, nós vamos ver que os judeus, eles vão se espalhar pelo mundo, principalmente num contexto que fala-se muito de um povo que não tinha uma nação específica. Tem, claro, uma ligação muito grande à religiosidade e nós vamos ter inúmeros judeus com destaque na história mundial de invenções, contextos científicos, intelectuais, grandes pensadores. A gente vai ver que em várias regiões do mundo vão então surgir populações nativas desse território, um sentimento de xenofobia.
O que é xenofobia? É o ato da aversão, do preconceito a grupos étnicos diferentes daquele grupo vigente ali naquele território. Esse contexto da xenofobia, ele não aconteceu unicamente ali na Segunda Guerra Mundial. Ele é um ato que mantém-se, continua acontecendo, né? Mas a gente vai ver que dentro da política aplicada pelos nazistas existia então essa ideia xenofóbica. Aqui a gente vai ver uma propaganda nazista que acusava os judeus de serem responsáveis pelos problemas que a Alemanha enfrentava, dizendo, apontando para eles, ele é o culpado de tudo. Bom, políticas segregacionistas de 1933 a 1939. Foi, na verdade, assim, um caminhar. Aos poucos foram acontecendo políticas que foram sendo implementadas dentro da Alemanha, posteriormente dentro de outras nações que vão ser dominadas pela Alemanha nazista, ali já um período até anterior à Segunda Guerra Mundial. A gente vai ver, inclusive, que já existiam grupos paramilitares de civis que apoiavam e diziam que era necessário segregar, ou seja, separar, distanciar, não fazer com que esses grupos minoritários estivessem junto aos alemães. A ideia da pureza racial, a ideia de busca por uma pureza ariana ali dentro da Alemanha, ela já vinha acontecendo, então, antes mesmo dessas políticas serem aplicadas. A gente vai dar uma olhada aqui. Olha só, em algumas dessas imagens, uma das imagens diz aqui, a legenda diz, alemães, defendam-se, não comprem dos judeus. Isso aqui é uma fotografia de 1933 e a gente vai ver já aqui uma outra imagem que representa a Estrela de Davi. A Estrela de Davi, originalmente, ela é um símbolo religioso muito importante para os judeus. E ela vai ser utilizada dentro dessa força, né, da política nazista que vai ser implementada ali dentro da Alemanha como um símbolo de tornar o inimigo visível. Então o governo nazista ele passa a colocar esse símbolo, essa estrela de Davi, nas roupas ou mesmo até nas lojas, em tudo que fosse pertencente a um judeu, para as pessoas saberem que tinham judeus ali ou que um judeu passava pela rua e, inclusive, para fazer com que os alemães não consumissem, não utilizassem os serviços desses judeus. Aqui a gente tem uma outra imagem. Essa imagem, ela mostra uma mulher que está sentada num parque austríaco. Ela esconde o rosto por medo ou por vergonha, não se sabe exatamente. E ela estava sentada num banco que dizia o seguinte, somente para judeus. Esse é um tipo de prática de várias políticas segregacionistas que nós vamos ver no mundo todo, né? Você tenta realmente dizer qual local que os indivíduos devem estar e não devem estar. Não existe uma liberdade, né? Uma liberdade de ir e vir, de você ser, né, quem você realmente deseja. Bom, chegamos à nossa primeira atividade. Gente, com toda atenção, lê aí a atividade, anota, copia no caderno, responde e a gente já volta para ver se vocês fizeram tudo certo.
Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade, olha só. Que fato levou a estrela de Davi ser um símbolo utilizado pelos nazistas contra os judeus? Temos aqui até uma imagem dessa estrela de Davi, né? E a gente vai ver que originalmente a estrela de Davi, ela é uma estrela de 6 pontas, ela não era um símbolo de discriminação. Pelo contrário, a estrela de Davi ela é um símbolo religioso judaico, mas que na Alemanha o governo nazista ele vai obrigar os judeus a usarem essa estrela tanto na sua roupa como nos estabelecimentos, como uma forma de tornar o inimigo visível. Bom, censura e repressão. Em 10 de maio de 1933, uma multidão vai se aglomerar, né, em uma praça na Alemanha, em Berlim, e eles vão começar a queimar livros. Mas por que se queimavam esses livros? A ideia da política nazista era tentar censurar e eliminar qualquer ideia que fosse contrária àquelas ideias, ali os conceitos do nazismo. Não era só isso. A ideia era tentar eliminar qualquer obra que tivesse um vínculo com autores judeus. E isso inclusive, vai acontecer em várias localidades ali dentro da Alemanha. E olha só alguns dos autores que tiveram as suas obras perseguidas, censuradas e queimadas nessas ações nazistas. A gente vai ver que a gente vai ter o Sigmund Freud, o Friedrich Nietzsche, o Albert Einstein, Karl Marx, Walter Benjamin e o Bertolt Brecht. E chegamos na nossa atividade. Gente, com toda atenção, faz aí a atividade e já voltamos. Bom, vamos dar uma olhada nessa atividade? Que medida passou a ser tomada pelos nazistas quanto às produções intelectuais judaicas ou de cunho ideológico contrário ao nazismo? E a gente vai ver que as obras escritas de inúmeros pensadores passaram a ser censuradas e queimadas em praças por toda a Alemanha. Dentre os autores perseguidos, podemos citar Freud, Nietzsche, Albert Einstein, Karl Marx, Walter Benjamin e o Bertolt Brecht. Bom, esses autores vão ser perseguidos, a gente vai ver que a perseguição aos judeus e a várias outras minorias vai continuar, e a gente vai ver que, na verdade, vão se procurar dentro da Alemanha nazista legitimar essa censura, essa perseguição, isso através de leis.
Nós vamos ver que, a partir de 1935, vão ser implementadas algumas leis que vão, então, ajudar com que essa perseguição aumente. Inclusive, anteriormente a 1935, já havia sido posta uma lei que tentava fazer com que todos os judeus que importantes, enfim, pessoas que vivessem ali, que estavam ligados ao governo, que tivessem cargos públicos, que fossem afastados dos seus cargos. Inclusive, nessa situação, Einstein, ele vai se retirar da Alemanha e vai ir para os Estados Unidos, tentando evitar, já, né, ali com certeza refletindo sobre uma futura situação pior que eles poderiam viver ali como judeus, e que viveram. Né? Bom, a gente vai ver que o parlamento alemão, o Reichstag, ele vai ser composto inteiramente por representantes nazistas e vai aprovar em 1935 várias dessas leis. Algumas delas, lei de proteção do sangue e da honra alemã. O que essa lei ela previa? Ela proibia o matrimônio entre judeus e não judeus, e inclusive também relações sexuais entre esses dois membros, né? Criminalizando essas relações, porque eles rotulavam os judeus como pessoas poluidoras de uma pureza racial. Uma outra lei que vai ser implementada nesse período é a Lei de Cidadania do Reich. Pessoas com 3 ou mais avós nascidos na comunidade judaica passaram a ser consideradas judeus por lei. Pela lei, na Alemanha, os judeus não eram cidadãos. Eles eram considerados súditos do Estado. Essa lei vai retirar toda a possibilidade de direito à cidadania que os judeus tinham. E, ao mesmo tempo, vai abrir as portas para toda a ilegalidade, a violência, né, tudo que vai acontecer com os judeus durante ali esse período pré-Segunda Guerra Mundial e ao longo de toda a Segunda Guerra Mundial. Bom, Noite dos Cristais ou Noite dos Vidros Quebrados. Essa aqui é um nome que foi dado para um evento que pode-se dizer que ele desencadeou esse momento em que a polícia nazista ela vinha apenas com pequenas leis, pequenas ações, colocando os judeus como inimigos da nação alemã, e a partir desse momento, na verdade, a gente vai ver que as ações começam a ficar muito mais violentas. Bom, tudo isso começa com um atentado e assassinato do diplomata alemão Ernst von Reif, em 7/11 de 1938, ele vivia em Paris, e ele foi um pretexto, na verdade, para esse episódio. Como que acontece o assassinato desse diplomata? Na verdade, um judeu polonês que residia em Paris, ao saber que os seus pais tinham sido levados para os campos de concentração, em um momento de fúria e de vingança, não conseguindo se controlar, ele vai então tentar assassinar esse diplomata, o von Reich. O que vai acontecer é que a gente vai ver que o diplomata vai vir a falecer 2 dias depois, e isso tudo vai desencadear uma situação que já estava vigente e que só veio a piorar. E, coincidentemente, esse momento da morte do diplomata vai coincidir com um fato, né, de 9 de novembro anterior, que aconteceu em 1923, que é o chamado Putsch da Cervejaria, que é um ato bastante comemorado, era um ato bastante comemorado entre os nazistas, que eles diziam que ali seria o momento inicial que se aflorou a ideia e a implementação de uma possível Alemanha nazista. Essa noite, chamada Noite dos Cristais ou Noite dos Vidros Quebrados, vai atacar judeus, vai violentar, eles vão entrar dentro das casas dos judeus, vão saquear as casas, vão quebrar os estabelecimentos judeus, uma série de ações vão acontecer. Eles chamam, inclusive, esse evento de vidros quebrados, né, ou de cristais quebrados, porque havia muitos estilhaços de vidros das casas, dos carros, das pessoas, todos, né, ali espalhados pelas ruas. Bom, a gente vai ver que tudo isso vai acontecer e vai acelerar o processo, então, de perseguição e ódio aos judeus. Chegamos aqui na nossa terceira atividade. Gente, com toda atenção,
faz aí a atividade, responde e nós já voltamos para ver se vocês acertaram. Bom, vamos dar uma olhada nessa atividade. Olha só. O que foi a chamada Noite dos Cristais ou Noite dos Vidros Quebrados. E a gente vai ver que foi o momento em que ocorreu um atentado e assassinato do diplomata alemão Ernst von Reich em 7/11/1938. Isso aconteceu na cidade de Paris. E quem assassinou foi um judeu polonês que residia em Paris e, como um momento de fúria, de revolta, porque seus pais haviam sido enviados para campos de concentração, vai acabar então ali assassinando esse diplomata. Como um momento de, na verdade, iniciativa de tudo isso e que já estava acontecendo, vários grupos de cidadãos e militares, mesmo nazista, a polícia nazista, vão atacar judeus, entrar em suas casas, saquear, inicia aí um movimento mais violento com relação aos judeus. Bom, as reações antissemitas. Por toda a Alemanha houve ataques a milhares de lojas, sinagogas, casas de judeus. Cerca de 30.000 judeus foram presos. Essas ações elas tornaram-se então uma formalização à perseguição aos judeus com um vasto apoio popular. Aqui a gente tem um mapa que mostra algumas cidades onde ocorreram essas ações na chamada Noite dos Cristais.
Bom, o que nós vimos nessa nossa aula? A gente estudou como é que ocorreu, quais os motivos, né, se é que existem motivos plausíveis para a perseguição dos judeus dentro ali da política que vai ser implementada dos nazistas na Alemanha. Essa perseguição ela inicia pelos guetos, onde os judeus eram isolados do restante da população. Mais tarde essas perseguições vão ter leis onde através da legalidade a Alemanha nazista vai se apoiar para perseguir eles, até que nós vamos ver que tudo isso estoura numa forma muito mais violência da perseguição aos judeus com a chamada Noite dos Cristais. É isso aí. Até.